Senhores, senhores, sem palavrões, há uma menina na sala. Dá a impressão de uma preocupação genuína e de uma gentileza, não é? Não, não. É discriminação, machismo e complexo de superioridade. Eu sou a Anitta, palestrante, mentora, empreendedora, executiva de TI. Estou aqui para mais um caos do mundo corporativo. Vem saber dessa história. Como sempre, vamos iniciar pelo contexto. Tudo tem um contexto, claro. Então, reunião de board, reunião da executiva da empresa. 14 homens e eu, executiva também. A única e primeira mulher na camada executiva. Tá bom. E aí, eis que, aguardando a chegada, a entrada do presidente, do vice-presidente na reunião, estamos todos nós ali, diretores, executivos, naquele momento de descontração, né, aguardando a chegada, e eis que, com 14 homens e só eu, óbvio, é normal, faz parte, não tem nenhum problema, começam as piadinhas, as brincadeirinhas entre eles, sai palavrão daqui, seu isso, seu aquilo, sem nenhum problema, né? Mas eis que tinha, ou que existia ali, uma pessoa com uma grande preocupação com a existência de uma mulher nesta camada, ou neste comitê, ou nesta posição, nesta reunião. E aí esta pessoa faz essa piadinha, né? Ou faz esse gracejo. Senhores, senhores, sem palavrões. Há uma menina na sala. Vamos respeitá-la. Ai, parece uma coisa tão bonitinha se a gente não conhecesse a pessoa e não entendesse todo o contexto da história, não é verdade? Mas não era bem assim que a coisa funcionava. Esta pessoa era machista, comando e controle, e muito incomodado com a presença de uma mulher forte, de uma mulher com posicionamento, respeitada pelos demais, sendo ouvida sempre, desde a presidência, do conselho e dos pares, e com posições e questionamentos assertivos e implementados. Então, isso incomodava, né? Então, esse é o contexto. Aí nós vamos para mais explicações. Apesar da fachada de bom moço, de gentil, de carinhoso, né? Aquele, vamos falar o português, lobo em pele de cordeiro, tinha uma posição muito rígida na sua estrutura, na sua área. Ali realmente era comando e controle. Ninguém tomava decisões, mesmo sendo gestores abaixo dele, gerentes, etc., né, superintendentes, não importa, não tomavam decisões sem que ele as autorizasse. Uma coisa era informar, outra coisa era tomar a decisão, ou até decidir por uma solução. Então, esse era o perfil, principalmente quando se tratava de mulheres na equipe, né? Então, tem vários casos depois, vou contar mais casos desse daqui, tá bom? E a presença de uma mulher, como eu disse, incomodava. Principalmente uma mulher com posição, com assertividade, com razão e que era ouvida, né? E com as suas proposições aceitas, né? Esse era o grande ponto. Mas, como é que eu faço, então, para tirar um pouco dessa posição, ou como é que eu faço para tirar um pouco dessa figura, né? Desta mulher, no meio ali, no cenário de vários outros executivos, pares ou parceiros, né? Então, como é que eu faço? Então, vem essas piadinhas, né? Essas condições, assim, que parecem inofensivas, mas que, no fundo, têm um propósito, né? E aí, como reagir? Aí é que vem a história, né? Como reagir numa situação dessa, né? Então, existem várias formas de reagir. E isso é mais do que comum e normal. Normal não é, tá, gente? Mas é mais do que comum acontecer no mundo executivo, corporativo, com nós, mulheres. Desculpem, homens que estão ouvindo, que estão assistindo, mas essa é a realidade, né? Então, assim, a gente tem um caminho percorrido, mas tem um caminho muito longo ainda, muita pedra para quebrar, e essa é a realidade, de novo, que acontece nos bastidores. Então, é uma situação, infelizmente, comum. E colocando até um pouco mais de contexto, nesse caso, eu vou explicitar, a gente está falando de uma instituição financeira, então a gente sabe sim, né, ou melhor, vocês devem imaginar como é o dia a dia de um
executivo, né, principalmente diretor numa instituição financeira, que tem ali o seu dia extremamente acelerado, que tem seu dia extremamente pressionado. A gente vive sob pressão, seja homem, seja mulher, independe, né? E até independe do cargo. Mas na alta executiva, lógico, é mais, né? Demanda da gente muito mais tempo, demanda da gente muito mais desgaste, muito mais estresse. Então, falar besteiras, bobagens, faz parte, ainda mais no círculo masculino. Então, sem problema nenhum, né? E até contando um pouco da história, caçula, com mais 3 irmãos bem mais velhos. Pai ciumento e conservador, além dos 3 irmãos. Então, esse foi meu mundo, esse era meu dia a dia. Cresci empinando pipa, jogando futebol em campinhos pela região, estourando o joelho em carrinhos de rolimã, brincando de boneca, brincando de casinha, e tá tudo certo, e tá tudo bem, tá tudo igual, sem diferença, né? Brincando com primas, amigas, com irmãos, com amigos, e assim foi a vida, né? Com primos, e assim foi a vida. Então, mais um tiro na água. Não conseguiu me atingir, não conseguiu me diminuir, né? Ou me intimidar, que esse era o objetivo. Então, aqui vão algumas lições e algumas reflexões, né? A primeira, respeito. Respeito é necessário em qualquer lugar, em qualquer situação. Respeitar o próximo, respeitar o ser humano, respeitar o indivíduo, independente de qualquer classificação. Sem discriminação de gênero, raça, religião, qualquer coisa. Respeito. E não faça, segundo, não faça para o outro aquilo que você não quer para você ou para os seus, né? Aquilo que você não quer passar e não quer que outros que você ama passem, não faça também. Parecem lições bobas, parecem até lições bíblicas. A gente, é princípio básico de vida, né? É princípio básico do conviver. É o princípio básico de estar, de ser humano e estar convivendo com outros humanos, né? Então, começa daí. E aí, vem aquela história. Enquanto profissionais, nós somos profissionais. Todos nós, sejam homens, mulheres, trans, enfim, não importa. Nós somos profissionais desenvolvendo papéis e responsabilidades, atividades que nos cabem, cada um na sua. E vamos respeitar cada um o profissional que o outro é, certo? Então, aí já temos 3 lições. E a 4ª lição é, aí para nós mulheres, não nos deixar intimidar, não nos deixar calar, não nos deixarem sem voz, o que muito acontece. Homens que estão vendo isso, presta atenção só nesse contextozinho aqui, gente. De novo, somos todos iguais. Então, por que diminuir? Por que intimidar? Por que menosprezar? Vamos viver em harmonia, né? O dia a dia já é tão complicado, o dia a dia já é tão estressante, corrido, né? Afinal de contas, ninguém, né, quer passar estresse por vontade própria, por opção ou por escolha, né? Sim, faz parte da nossa escolha de profissão. Mas é óbvio que se tivéssemos que optar entre não precisar passar estresse trabalhando e passar, né? Óbvio. Mas, enfim, o ambiente de trabalho saudável, ele é tão mais produtivo e ele é tão mais gostoso no dia a dia, né? Eu sempre aplico ou eu pratico isso por onde eu passo nas minhas equipes. Vamos ver, vamos trabalhar, mas vamos viver, né? De forma saudável, de forma alegre, de forma tranquila, deixando o peso dos trabalhos, o peso das atividades que já são inerentes a elas, mas fazendo isso de forma mais leve, de forma mais tranquila. Então isso eu entendo ser até uma 5ª lição, né? E vamos em frente, sim, meninos e meninas, com a nossa igualdade, com a nossa equidade, e vamos garantir que os resultados aconteçam tanto para as empresas, quanto nas nossas vidas, quanto para nós, para as nossas equipes, para todo o contexto, para todo cenário, para todo ambiente, né? É tão mais simples, tão mais gostoso e tão mais leve, né, do que já é a situação, o que já é o trabalho do dia a dia, como eu disse, né? Então, bora lá, curte, compartilha, comenta e ativa o sininho para mais notificações e mais causas de Anitta, que vem aí, tá? E um feliz 2026 para todos, e teremos, assim, muitas realizações, além da saúde e paz em primeiro lugar, e muitos aprendizados a vir aqui no canal, tá bom? Beijo, gente!